o oleiro que faz. E esse oleiro é Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Aí Deus falou no meu coração assim. Eu fui escrevendo, irmãos, e os irmãos vão se alimentando aí. Amém, glória a Deus. Eis que como vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Você é vaso? Amém. Amém. Aleluia. Então nós temos que ter certeza que nós somos vaso. Tá? Amém. Que tipo de vaso? Glória a Deus. Que tipo de vaso você é aqui na casa do Senhor? Aquele vaso bonito. Lá na nossa igreja tem uns vasos que tem umas pedrinhas, né, irmão Diego? Umas pedrinhas bonitas. Meu Deus, aquele vaso eu acho a coisa mais linda. E assim, e na casa do Senhor, Deus falou no meu coração. Está tendo dois tipos de vaso. O vaso que brilha, o vaso de enfeite e o vaso de barro. E esses vasos de barro, aí que está o problema. Que somos nós. Nós que estamos aqui nessa tarde. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Deus me disse que está tendo dois tipos de vaso na casa dele. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa palavra, foi tanta, né? Já foram acho que umas 5, né, pregação, né, nesse tema de vaso. Talvez a irmã nunca tenha ouvido, não ouviu, né, nesses 5 dias. Mas talvez tenha ouvido também, porque eu não estava aqui. Eu até tive vontade de estar aqui algumas vezes, mas não deu. Mas o que Deus tem para nós nessa tarde é para nós termos certeza do tipo de vaso que nós somos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui não para ser um vaso de enfeite dentro da casa do Senhor. Porque o vaso bonito, você não pega um vaso de barro, coloca aqui. Eu acredito que aquele vaso ali é de barro, não. É de barro? Não? Se fosse de barro, seria mais de acordo com o tema, né? E o vaso de barro. Mas a gente não escolhe para dentro da casa do Senhor um vaso de barro. Você escolhe, irmã, para enfeitar aqui a igreja? Um vasinho de barro? Coloca ali? Não. Dificilmente, eu nunca vi. Eu até achei que aquele me era, eu falei, nossa, é por causa do meu tema. Não se escolhe. Então, dentro da casa do Senhor, está sendo, dentro da casa aqui de Deus, está sendo usado esses vasos de enfeite. Aí você vê o irmão pregar, o irmão cantar, o irmão rodopiar, o irmão isso, o irmão aquilo, tudo aqui. Só aqui dentro. Ele sai lá fora. Não tem. Você pega um vaso de barro e bota lá no teu jardim? Não bota. Você coloca aqui, que vaso você coloca lá no teu jardim para enfeitar? Eu lá no meu jardim tem 2 vasinhos lá de barro lá. Para enfeitar o teu jardim. O jardim lá fora, é esses que estão sendo usados. Esses vasos de barro que estão aqui hoje. Esses vasos assim que se acham incapazes. Esses vasos que pensam, é porque eu sou um vasinho de barro, eu não sirvo para nada, não sirvo para isso, não sirvo para aquilo. Mas o vaso tem utilidade, o vaso de barro. Glória a Deus. E a utilidade do vaso de barro não é aqui dentro da igreja. Não é aqui dentro, é lá fora. Deus quer te enfeitar lá fora. É lá fora que o vaso de barro tem valor. Olha, irmãos, aqueles que pensam que estão cheios e aqueles que são cheios e se consideram mais sem valor, o vaso humilde, essa humildade não é boa. Porque se ele se sente incapaz, o mais frágil, o mais fraco, o menos importante, esses vasos que pensam dessa maneira, nós não podemos pensar dessa maneira. Que só porque nós somos um vasinho de barro, nós somos mais fracos, mais frágeis. O que acontece? Se nós começamos a pensar que nós somos mais fracos, mais frágeis, a gente não faz nada para Deus.
a gente acaba dizendo assim, não, eu sou fraco, eu sou isso, eu sou fraco, eu sou isso. Não, nós vamos acabar não fazendo nada para Deus. Então, o vaso que pensa, né? O vaso que está cheio, às vezes a gente pensa assim que aquele vaso que está mais se destacando mais é o vaso que está mais cheio. Mas não. O vaso mais cheio é o vaso de barro. Aquele que está na mão do Senhor, que se coloca na mão do Senhor. Aleluia, Jesus. Né? Então aqui eu já né? Aqueles vasos todos enfeitados na igreja, né? Eu já falei aqui. É bonito se destaque, sim. Mas para Deus, o mais importante é aquele que é vaso que é de barro e deixa o oleiro amassar, e deixa o oleiro quebrar, transformar. Esse vaso sim tem valor para Deus. Esses vasos, Glória a Deus, aleluia. Brilhando, se destacando dentro da casa do Senhor. Para Deus não está tendo valor. Nós temos valor. Nós que somos de barro temos valor. Não podemos nos achar menos ou de menor valor porque somos de barro. E os outros são... A gente pensa que a gente é menos, né? Porque a gente é de barro. Mas não, nós não somos menos. Nós somos barro, vaso, né? Na mão do Senhor, que se deixa ser moldado. Porque uma pessoa, um ser, um crente, que se acha que é mais do que o outro, que se acha mais do que o outro irmão, que é de barro, esse não deixa Deus trabalhar na vida dele. Porque ele é egoísta, ele nem se acha, nem acha que é um vaso de barro. Ele se acha tanto, ele se acha que ele tem tanto mais valor do que o outro irmão, que ele acaba se achando. Eu estou usando essa palavra de se achar, irmãos, porque foi a palavra mais assim que eu, consegui assim, para que nós entendamos, né? Às vezes você vê um que está se destacando, você pensa que você não tem valor, porque aquele lá está parecendo mais que você, mas não. Lá fora é que Deus quer usar os vasos de barro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É isso, irmãos. Para Deus nos considera que Ele pode usar, desfazer, quebrar, amassar. E Deus usar o que Ele sabe que é barro. E barro nas mãos do oleiro é algo muito precioso. Glória a Deus. Deus sabe o seu valor. Sabe que esse barro, esse vaso, não é um lugar de destaque. Sabe que é para uso da obra, que não serve só de enfeite, serve para ser usado nas mãos do oleiro, para aquilo que ele acha que é útil. É Deus que sabe se você é útil, se você não é útil. Deus é que sabe, Deus é o nosso oleiro. Muitas das vezes a gente não quer, a gente quer fazer o vaso, não tem, tem um hino que eu canto, o vaso não tem por escolha do oleiro exigir, que faça um vaso para sobressair. Então, não é nós que pedimos para Deus para que a gente se destaque, mas o que Deus quer falar com a gente nessa tarde, é que Ele não quer que nós se destacamos aqui dentro da igreja, né? Ele quer que nós se destacamos lá fora. Glória a Deus, aleluia. Lá fora, fazendo a obra do Senhor, sabendo que quem que nos chamou, quem que é o dono do vaso, quem que é o dono, ele é o dono do barro. Ele não é nem o dono do vaso, ele é o dono do barro. Ele que pega o barro, ele amassa o barro, ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer com o vaso. Glória a Deus. Deus faz o que Ele quer. Então a gente não tem escolha. Assim, eu quero ser um vaso bonito, um vaso de destaque para sobressair. Não, já pensou assim, já sei, nem vaso de barro sei mais. Se você pensar desse jeito, pode saber que eu acredito que não tem ninguém aqui que pensa dessa maneira. Porque Deus me trouxe aqui nesta tarde. Aleluia, Jesus. Um vaso de barro. E Ele quer nos usar lá fora. Ele não quer nos usar aqui dentro. Ele até usa aqui dentro, né? Porque um vaso de barro,
Se você pode pôr aqui, vai ser enfeite, vai ser enfeite. Mas não é a maneira que Deus quer, né? Porque Deus quer usar o vasinho de barro lá fora. O simples para Deus, irmãos, é o mais importante. A simplicidade é algo maravilhoso. A simplicidade faz você não se achar melhor do que os outros. Um vaso simples é um vaso humilde. Aleluia, Humilde. Jesus. Como está sendo difícil você ver um cristão humilde. Não se encontra. Não se vê. E aí aqueles que se acham, ficam fazendo umas coisas ali. Aí um vasinho de barro fica pensando, mas aquele ali faz, aquele ali se destaca, aquele ali é isso, aquele ali é aquilo. E aí a gente acaba se retraindo, não sabendo o valor que nós temos diante de Deus. Diante de Deus nós temos um valor, né, imensurável. A palavra do Senhor fala que, né, nós somos um tesouro em vaso de barro. Glória a Deus, aleluia. Nós somos um tesouro em vaso de barro. Um vaso de barro é versátil. Um vaso de barro é versátil. Pode ser usado dentro e fora. Olha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Né? Que coisa linda. Deus falou. Você é vaso de barro. Ok, nós decidimos hoje que nós somos vaso de barro. Nós estamos cientes que nós somos vaso de barro. Então você pode ser usado aqui e usado fora também. Glória a Deus. Né? Aleluia. Então, se você usar um pouco aqui dentro, né, irmão Dir? Vamos usar lá fora. Ó, dentro do ambiente, mas também fora. Um vaso de barro é peça fundamental para jardins e paisagismo. Cada vaso Deus faz com uma personalidade. Mas todos são vasos de valor na mão do oleiro. Todos, Glória a cada Deus. vaso Deus faz com uma personalidade. Mas todos são vasos de valor na mão do oleiro. Mas devemos cuidar desse vaso, porque sendo de barro, não é resistente a pancadas. Devemos nos proteger dessas pancadas que a vida nos dá. Que venhamos manter a humildade, para que não venhamos nos encher de vaidade. Olha só, irmãos. Quando Deus nos usar, vamos dizer que é Ele. Ele é o oleiro e nós apenas vasos. Mesmo sendo de barro, somos importantes. Na verdade, é desse tipo de vaso que Deus gosta. Vaso que honra a Deus e não a si próprio. Aleluia, Olha só, Jesus. irmãos, que coisa mais linda que Deus nos falou, que Deus nos fala nessa tarde. E voltando ali à modelagem do barro, né? Quando o oleiro pega o barro e começa a cuidar, a amassar ali o barro, eu achei muito bonito. Que ele coloca no centro da roda, né? E o centro da roda aqui nessa tarde significa que é a vontade de Deus, né? Aleluia, nós somos Jesus. vasos, temos valor na mão do Senhor. E nós deixamos que Ele nos molde, vai ser difícil, né? É difícil. Nossa vida cristã não é fácil, né? Assim, a vida espiritual, né, irmãos? A gente tem que estar sempre em alerta, sempre cuidando, sempre vigiando. Porque senão a gente, em vez de ser vaso de honra, a gente acaba desonrando, né? Às vezes a gente acaba se achando que é mais do que os outros, que Deus te usou ali ou lá, né? Então acabamos se achando. Aí Deus falou no meu coração assim, sobre o jardim, né? Que a gente coloca o vaso lá de barro, lá no jardim para enfeitar, né? Que coisa bonita, né? Então, o que significa? Que nós somos lá fora o enfeite. É lá fora que nós somos o enfeite. Não é aqui dentro, né? Lá fora, lá no jardim que você coloca um vasinho lá, as coisas de barro, né? Lá fora você não coloca um vaso, né? De
porcelana, aqueles vasos todo bonito ali. Mas Deus é bom. E nós estamos aqui nesta tarde sabendo que nós somos vaso na mão do oleiro. Glória a Deus, aleluia, Eu quero Jesus. que Deus faça assim, que Deus faça assim. Não. É Deus é quem decide. É Deus é quem nos escolheu. É Deus que nos trouxe aqui nesta tarde. Foi o Senhor que nos trouxe. Foi o Senhor que nos escolheu. É Deus. É Deus. Nós temos que se considerar barro, vaso nas mãos do Senhor. Quando for necessário, o oleiro vai lá, desmancha aquele vaso, faz de novo. Faz um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Nós somos barro na mão do Senhor. Glória a Deus. E voltando aqui, irmãos, a simplicidade. Nós precisamos ser simples, humilde. A humildade. O que é ser humilde? Não é você se achar menos que o outro, se achar mais pobre, se achar mais feio, se achar mais... Não. Humildade é algo dentro. A humildade é saber que você não é mais do que os outros. Você não é mais do que ninguém. Nós somos todos barro na mão do Senhor, todos vasos na mão do Senhor, para ser usado conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia, Jesus. Que quer, produz da maneira que Ele quer. Nós somos vaso dessa maneira. Não devemos escolher, porque o vaso lá tal, tá. Não, nós não devemos de achar isso. E não ficar se achando, é porque eu sou um vasinho, porque, oh meu Deus, eu sou barro mesmo. Não, eu só tô cheio de torrão. Não, irmãos. Não. Se nós somos vasos, barro, e nós precisamos ser transformados pelo Senhor, nós precisamos nos consertar, nós nos colocamos na presença do Senhor, dizendo, e aqui, Senhor, eu sou um vaso, e esse é o barro. Faz Glória a conforme o Deus, Senhor quer aleluia. na minha vida. Me usa da maneira que o Senhor quer, Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que fazer. E nessa tarde, né, que nós venhamos colocar no nosso coração essa palavra, que essa palavra venha arder no nosso coração, que nós venhamos meditar nessa palavra, sabendo que nós somos vaso, que nós somos vaso na mão do Senhor para Ele fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Da maneira que Ele quer, do jeitinho dele, da maneira dele. E se tiver alguma imperfeição, nós nos coloquemos diante de Deus e falamos para Ele que nós somos imperfeitos, que nós precisamos dele, que nós precisamos ser renovados, transformados e nos colocarmos mais na presença do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso e perfeito, nada foge ao controle de Deus. Tudo o que acontece está na mão do Senhor. Tudo o que acontece, a nossa vida é moldada. Nós somos vaso de barro, sim, mas nós estamos na mão do Senhor, na mão do oleiro, aquele que pode todas as coisas, aquele que vê, aquele que vela, aquele que conhece as nossas vidas, aquele que Aleluia, opera Jesus. o impossível. O impossível Deus faz. O que é possível o ser humano faz. O que é possível é nós estarmos aqui. Nós estamos aqui. Mas quem nos trouxe e fez o impossível foi Deus. Glória a Deus, aleluia, Porque nós Jesus. estamos rodeados por uma tão nuvem que, meu Deus, se pudesse, nos tragava vivo. Mas nós temos que ser fortes e resistir a essa corrente do mal, né, que fica rodeando, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E se a vontade do Senhor é você ser um vasinho de barro para ser usado lá Aleluia, fora, Jesus. amém, vai ser usado lá fora. Se é para pôr um vasinho de barro aqui, põe aqui, fica bonitinho, faz o que tem para fazer, sem reclamação, faz o que tem para fazer. Um certo dia eu já contei aqui na igreja, a única vez que eu contei aqui na igreja, foi aqui na igreja que eu contei, que eu estava muito triste, muito depressiva naquele dia. E eu trabalhava na casa de uma senhora, eu chegava na casa da senhora, eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar de novo. E eu descendo lá a rua, desci do ponto, e eu estava indo lá para a casa dela. Aí eu orando para Deus, falei, todas as vezes que eu chegava lá, ela pedia para orar para alguém. E aí, eu descendo naquela rua,
falei com Deus assim, falei, Deus, ai, que a dona Rosalina não me fale para orar para ninguém hoje, que hoje não vai dar. Hoje não vai sair. Hoje, Deus, o Senhor sabe como é que eu estou. E aí eu cheguei na casa, ela sempre falava assim, ou era no começo, quando eu chegava, ou era no meio, ou era no fim do serviço. Ou de alguma das três maneiras, sempre ela me chamava para orar para alguém. Sempre aquelas problemão assim. Mas ela sempre falava. Aí eu cheguei, e ela falou assim, Rosana, põe tua bolsinha aqui em cima do balcão. Falei, tá bom. Coloquei a bolsinha. Aí, coloca aqui tua bolsinha. Eu achei que ela fosse me mostrar o serviço para fazer. Porque ela nunca me levava lá para fora para orar, né? Aí ela me botei a bolsinha, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Eu pensei que era para mim ver o serviço que era me fazer na casa do filho, né? O filho morava embaixo. Enquanto eu descia aquela escada, eu falei, meu Deus, que a dona Rosalina me peça para orar. Aí assim para Deus, a dona Rosalina me peça para orar, meu Deus. E aí eu desci aquela escadinha, entrei na casa do rapaz, lá que era filho dela. Gente, quando eu entrei naquela casa, eu nunca senti, na verdade assim, eu era recém-convertida, né? Aí quando eu entrei ali naquela casa, eu nunca senti tanto o que estava acontecendo, sabe como uma revelação de Deus assim, que estava acontecendo com o filho dela? E eu senti tudo, aí eu falei assim, não, Rosalina, nem precisa mandar eu orar, porque eu já estou orando. Falei assim para a irmã, falei, irmã, nem precisa, irmã, eu já sei, eu já fui orando, já fui repreendendo. Irmãos, então, quando a gente pensa que a gente é alguma coisa, a gente não é nada. Eu levei isso pra minha vida, né? Falei, não, quando eu achar que eu tô cheia, né? Ai, Jesus, tem misericórdia de nós, né? Que a gente não se ache mais, né? Assim, é porque você ora, porque você canta, porque você prega, porque você isso, porque você aquilo, porque você jejua, porque isso. Não significa, né? Igual eu aquele dia eu falei pra Deus, já fui falando já na rua, já, né? Ele nem me ouviu, né? naquele dia ele nem me ouviu, porque... E aí, pra gente não dizer assim que é a gente, é Deus que faz, né? Então, Aleluia, Jesus. Igual eu já até falei com a minha amiga Dani ali, ó, na minha casa, se eu quiser orar, fechar a porta lá e ficar orando, eu fico lá. Eu tenho essa oportunidade, né? Mas tem irmãos que não tem, né? Mas assim, eu não oro tanto assim não, tá, irmão? Mas assim, se fosse para eu contar vantagem, né? Eu poderia dizer que eu posso, mas não é assim. Não é assim que funciona, né? Deus é bom, né, irmãs? Deus que usa a gente. Só que o que acontece? A gente não pode ficar achando que é pouca coisa, porque você é um vaso, né, de barro. Nós somos muito. Nós somos vaso na mão do Senhor. É isso, irmãs, que Deus colocou no meu coração. Se eu começar a falar aqui mais coisas, irmãs, eu vou acabar falando de mim. E não é isso que Deus quer, né? Que o Senhor apareça, né? E que nós não temos valor nenhum, né? Diante de Deus, nós somos muito. Mas diante de nós mesmos, se depender de nós nem levantamos da cama, né? Se depender da gente, você fala assim, não. Coitado, irmão, Deus me falou. Mas nem. Então, gente, o que acontece? Vamos pôr isso no nosso coração, que tem dois tipos de vaso na casa do Senhor, que nós temos o vaso de barro, que Deus quer usar lá fora. Porque às vezes a gente quer se aparecer aqui, né? Às vezes mesmo, você quer assim, ser reconhecido aqui, aparecer aqui, que alguém lembre da gente lá na igreja, dentro da igreja, mas não. Deus quer usar a gente lá fora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Enfeita o jardim de Deus. É lá fora. Porque aqui dentro é como o filho pródigo. Tinha tudo ali, mas ele não, né? Ele precisou sair, quebrar a cara e depois voltar, caindo em si, voltou para casa. Então, aqui é bom. É bom? É bom estar aqui, né? É bom estar aqui dentro da casa do Senhor, mas lá fora tem muitas almas que estão sofrendo, que estão gemendo. Tem muitas almas que precisam ver o seu valor. E sabendo que é um barro, é um vasinho, mas Deus usa.
Deus quer usar cada um de nós que está aqui nessa tarde para fazer a vontade do Senhor, não se achar mais que ninguém. Não, sou um vaso de barro, sim. Mas eu sou um vaso de barro nas mãos do Senhor, usado do Senhor, usado pelo Senhor lá fora para enfeitar o jardim lá fora. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs por essa